A instalação dos sistemas de sprinklers contra incêndio BlazeMaster pode ser rápida, fácil e segura quando se seguem as técnicas corretas e o uso de ferramentas adequadas. Antes de começar, revise sempre as instruções de instalação do fabricante. E além de seguir os protocolos de segurança padrão do seu local de trabalho, não se esqueça de usar óculos e luvas de proteção durante a instalação dos sistemas de sprinklers contra incêndio BlazeMaster. O corte pode ser feito usando um cortador em catraca, um corta-tubos de plástico do tipo com roda, uma serra elétrica ou uma serra de dentes finos. Lembre-se de cortar o tubo em linha reta. Os cortes retos maximizam a área superficial para a solda por solvente do produto. Inspecione o tubo antes e depois de cortar para ter certeza de que não há rachaduras ou sinais de danos visíveis. Se houver danos, meça 5 centímetros a partir da extremidade da rachadura e corte o tubo novamente. Depois de cortar o tubo, você precisará retirar as rebarbas e chanfrar a borda. Uma borda chanfrada ajuda a evitar que o cimento solvente seja empurrado para baixo, dentro da conexão, no momento da inserção. Chanfre a borda com uma ferramenta de chanfragem. Lembre-se de virar a ferramenta para uma direção. Depois de terminar, use um pano limpo e seco para limpar toda a sujeira solta e a umidade do tubo. Depois, pegue as conexões que pretende utilizar, limpe-as para retirar a sujeira e a umidade. A umidade pode alongar os tempos de cura e a sujeira pode enfraquecer as ligações soldadas por solvente. Antes de aplicar o cimento solvente, faça uma verificação. Insira o tubo na conexão e assegure-se de que ele entre de 1/3 a 2/3 no interior da conexão de modo confortável. Se o tubo estiver frouxo ou não se encaixar na conexão, verifique se há deformações ou detritos que possam estar causando o problema. Se necessário, utilize uma outra conexão ou um outro tubo para completar o processo. Agora você está pronto para fazer a solda por solvente da conexão. Lembre-se de usar uma brocha do tamanho certo neste processo. Para tubos de 3/4 e 1 polegada, use uma brocha de meia polegada. Para tubos de 1/4 a 3 polegadas, use uma brocha de 3/4. Verifique a data na sua lata de cimento solvente antes de aplicá-lo a qualquer tubo ou conexão. É recomendado descartar todo o cimento solvente não usado dentro de 2 anos a partir desta data. Para criar a solda, coloque primeiro uma camada pesada e regular de cimento solvente ao redor da borda externa do tubo. Sem mergulhar a brocha na lata de novo, aplique uma camada uniforme na superfície interna da conexão. Se estiver usando tubos maiores de 1 polegada, será necessário aplicar uma segunda camada no tubo antes de inserir. Se o cimento solvente se secar no tubo ou na conexão antes de você conseguir uni-los, não reaplique o solvente. Será necessário cortar mais um pedaço do tubo ou utilizar nova conexão. Ao inserir o tubo, faça 1/4 de giro à medida que ele entra na conexão. Isso vai garantir uma distribuição uniforme do cimento à medida que a junção se une. Empurre até o fim para garantir que o tubo atinja o lábio posterior da conexão. Segure por cerca de 30 segundos para permitir que a solda de cimento pegue. Limpe o excesso de cimento na superfície do tubo. Uma borda contínua de cimento solvente deve permanecer na conexão. Uma vez que as junções soldadas por solvente forem feitas, inclusive nos adaptadores das cabeças dos sprinklers, deixe curar por 30 minutos antes de prender as cabeças dos sprinklers para assegurar que não existem pedaços de cimento que possam obstruir o fluxo de água. É importante lembrar que os tempos de cura podem variar de acordo com a temperatura, umidade e o tamanho dos tubos. Há tabelas disponíveis nas instruções de instalação do fabricante. Agora vamos revisar o processo mais uma vez. Primeiro, meça e corte o tubo no comprimento certo com uma ferramenta ou serra aprovada. Assegure-se de que o tubo seja cortado em linha reta para garantir uma junção adequada. Utilize a ferramenta de rebarba adequada para chanfrar a borda externa do tubo. Lembre-se de limpar a sujeira e a umidade antes de continuar. Primeiro, aplique uma camada uniforme de cimento no tubo. Verifique se há um contato consistente e faça diversas rotações com a brocha se necessário. Depois, repita o processo no lado interno da conexão. Se o tubo for maior de 1 polegada, reaplique uma segunda mão de solvente no tubo. Em seguida, insira o tubo na conexão fazendo 1/4 de giro ou cerca de 90 graus. Segure por 30 segundos para permitir que a junção pegue. Limpe o excesso de cimento do exterior do tubo. Após 30 minutos, você pode instalar a cabeça do sprinkler ao sistema. A instalação é simples, fácil e segura. Os sistemas de sprinklers contra incêndio BlazeMaster são a primeira escolha dos empreiteiros de todo o mundo.